Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta terça-feira, dia 20 de agosto de 2024. Informações importantíssimas do treinamento do Inter que aconteceu hoje à tarde lá no estádio Beira-Rio. Novidades sobre retornos para a próxima rodada e muito importante, rodada do Campeonato Brasileiro. O interesse do Inter em dois zagueiros, um que quase foi para o futebol árabe e outro que está na Premier League, no futebol inglês. E também novidades da proposta que o Inter fez por um executivo de futebol. Tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Vai lá brincar em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Gente, hoje à tarde eu estive lá no estádio Beira-Rio, onde o Inter treinou e se reapresentou, né, porque ontem foi folga para o grupo de jogadores depois da derrota por 1-0 contra o Atlético Goianiense no final de semana no Campeonato Brasileiro. A reapresentação não foi no CT de Alvorada. Amanhã, pela manhã, tem treinamento marcado sim no CT Morada dos Quero-Queros lá em Alvorada, mas hoje a reapresentação foi no gramado do estádio Beira-Rio. Bom, nesse treinamento, o que a gente observou? Primeiro, titulares do jogo do domingo começaram a atividade na academia e depois foram para o gramado, tá? Eles fizeram a primeira parte física e depois somente foram para o gramado do estádio Beira-Rio. Alan Patrick e Borré estiveram com o grupo hoje à tarde trabalhando normalmente, sem nenhum tipo de precaução maior, limitação, trabalharam normalmente com o restante do grupo de jogadores. Eles ainda não estão liberados pelo departamento médico, tá? Essa é a informação oficial passada pelo Internacional. Mas o Rafael Borré deve ser uma novidade contra o Cruzeiro. Ele que algumas rodadas atrás, no empate 1-1 com o Palmeiras no Beira-Rio, teve uma lesão na posterior da coxa esquerda. Havia sido divulgado que ficaria 4 semanas de recuperação, mas em 2 o Borré já se recuperou e ele deve ir para o jogo contra o Cruzeiro no domingo, às 7 horas da noite, no estádio Beira-Rio. Agora, o Alan Patrick ainda é uma lesão de joelho, ele até estava com uma proteção no joelho hoje na atividade. É uma situação que o Inter vai ter mais atenção ainda para um retorno. Ele não deve voltar contra o Cruzeiro ainda no final de semana. Então, de Alan Patrick e Borré, o Borré deve retornar. Luca, que também tá no DM com dores musculares, apenas correu no gramado do Beira-Rio e é dúvida pro final de semana, assim como o Wanderson, que teve uma contusão na panturrilha, não apareceu no gramado, ficou na parte interna, na fisioterapia, e o goleiro reserva do Rocher, o Fabrício, com uma lesão na tíbia. Então, atualizando os 5 nomes do DM, Alan Patrick, Wanderson, Fabrício e Luca seguem por lá. O Rafael Borré ainda permanece como jogador do DM, mas ele e o Alan Patrick já trabalham normal, só que o Alan Patrick não deve voltar no domingo, o Rafael Borré sim. Hoje também tivemos vários garotos treinando por lá, tá? Foram 5 jogadores das categorias de base que estiveram na atividade no estádio Beira-Rio. O zagueiro Cauã Ferreira, nascido no ano de 2004, o Pablo, lateral esquerdo, 2006, o Caetano, meio-campo, de 2005, o Gabriel Adão, 2005, que é ponta, jogador de lado de campo, e outro jogador de lado de campo, que é o Hugo, também nascido em 2005. 5 garotos que treinaram hoje no estádio Beira-Rio. Avançando aqui na pauta, gente, eu quero falar sobre um executivo de futebol que teve uma proposta do Inter recentemente. E ele teve um contato direto com o presidente Alessandro Barcelos. Se trata de Fabinho Soldado, hoje diretor de futebol no Corinthians, é o braço direito do Augusto Melo, presidente da equipe paulista, e que jogou no Inter, inclusive. Vocês devem lembrar dele como Fabinho. Foi campeão do mundo da Libertadores. Em 2006, jogou por anos no Inter, jogou no Fluminense também, se aposentou lá em 2009. E hoje está como diretor de futebol do Corinthians. Ele foi contratado no mês de janeiro, trabalhava no Flamengo, e o presidente Barcelos procurou o Fabinho Soldado e fez um convite para ele ser o diretor executivo de futebol do Internacional para a vaga do Magrão, mas o Fabinho acabou recusando essa procura e esse contato foi feito pelo presidente, mas a oferta e o convite foi recusado pelo Fabinho, que vai seguir lá no Corinthians, que está brigando para não cair no Campeonato Brasileiro, tá ainda vivo, muito vivo, deve confirmar essa semana contra o Red Bull Bragantino a classificação para as quartas de final
da Copa Sul-Americana. Então, assim, o Fabinho Soldado, ele tem um trabalho, de certa forma, importante acontecendo lá no Corinthians, mas foi procurado pelo Inter e recusou essa oferta. Agora eu quero trazer duas informações importantes de dois zagueiros que foram procurados e que têm conversas com o Inter. Antes, não te esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever. Tem muita gente que não é inscrita aqui no canal, a gente tá chegando aos 72 mil inscritos. Já te inscreve, é só rolar até lá pra baixo e apertar no botãozinho inscrever-se. Eu peço encarecidamente pra vocês. Então deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho pra tu não perder nada, sempre ser notificado de novos conteúdos aqui no meu canal. E a gente vai falar sobre esses dois zagueiros. Mas você tem que lembrar que eu trouxe aqui que com o retorno do Vitão, era menos provável que o Inter contratasse um zagueiro. Porém, isso pode acabar mudando. O Inter está atento ainda assim no mercado, pensando na possibilidade de trazer zagueiros, não pensando somente nesse restante de ano que tem só Campeonato Brasileiro, mas principalmente na temporada 2025. A informação que eu quero trazer primeiro é sobre o Marlon, zagueiro conhecido de certa forma, está há anos no Fluminense, tem 28 anos e ele não chegou num acordo com a equipe carioca para renovação de contrato. Ele tinha uma sinalização de proposta do futebol árabe, do Al Ain, que acabou também não avançando. Ele até chegou a negociar a renovação com o Fluminense, mas que também acabou não andando. Essa informação veio até em primeira mão com o pessoal do Globo Esporte, o Revista Colorado eu vi que também trouxe e eu confirmei por aqui. Ele passou por uma artroscopia, tá, no joelho direito nessa temporada no Fluminense, já jogou no Shakhtar, talvez muita gente lembre dele pela Champions League, por videogame, talvez porque jogou um tempo também lá no futebol ucraniano, jogou no futebol europeu, mas ele tem interesse não só do Inter, tá? E a informação do Globo Esporte é que o Vasco, o Botafogo e o Alavés da Espanha também demonstraram interesse nesse jogador. O Inter até o momento demonstrou interesse, tá? O Inter não tá negociando, não avançou na contratação do Marlon, não é nada disso. Foi um interesse que foi demonstrado pelo Internacional. E o outro zagueiro, uma informação do pessoal da Revista Colorada, é o Luizão, de 21 anos, que está no West Ham, na Inglaterra, sem espaço por lá. Não tá jogando, é reserva, não tem ganhado minutos. Claro, a temporada inglesa começou agora, mas no ano passado ele já não estava recebendo muitas oportunidades da equipe carioca. E o jogador tem o interesse do Internacional. Ele é formado pelas categorias de base do São Paulo, tá? Tá lá na Europa já há um tempinho. Só que o Samir Carvalho, tá, que é um dos principais setoristas de Corinthians lá em São Paulo, trouxe que o Corinthians também tá atento nesse jogador e interessado no Luizão, zagueiro de 21 anos do West Ham. Só que outros clubes também estão interessados. Inter, Corinthians, Antalyaspor e aí tem pelo menos mais 3 clubes do Brasil que foram citados: Vitória, Cruzeiro e Bahia. Todos esses fizeram contatos iniciais. Inter, Corinthians, Vitória, Cruzeiro, Bahia e o Antalyaspor da Turquia. Ninguém avançou na sua contratação, mas é mais um nome na lista de zagueiros e possíveis reforços do Inter. Luizão e Marlon, 2 zagueiros que o Inter demonstrou interesse, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações por aqui, que eu volto pra falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima!